Olá, queridos, irmãos, amigos, estamos aqui para mais uma jornada de estudos na Palavra do Senhor. Meditaremos hoje no capítulo 11 de Romanos, continuando a nossa saga dentro do livro de Romanos, a partir do verso 13 até o verso 24. Abra sua Bíblia em Romanos 11, do verso 13 ao verso 24. Amém? Lembrando que amanhã temos culto às 19h30 no templo. Lembrando que sexta-feira temos oração também às 19h30 no templo. E quinta-feira, Deus permitindo, estaremos aqui estudando mais sobre Romanos. Então coloque aí na sua agenda, tá certo? Essas datas. E domingo pela manhã temos Escola Bíblica Dominical às 8h15. Não perca, esteja presente lá. Aí é só presencial, tá bom, queridos? Tratamos de doutrinas internas, estamos tratando, melhor dizendo, sobre a soteriologia, como que a nossa igreja interpreta, como que a nossa igreja entende a salvação em Cristo Jesus a partir da Bíblia. Então é muito importante para você, meu irmão querido, para você, líder da Igreja Batista Logos, estar presente. E você, nosso amigo, está convidado para estar na rua José do Carmo de Oliveira, número 115, no Tirol, para podermos estudar sobre a doutrina bíblica da salvação, a partir da Bíblia, tá certo? Você é o nosso convidado às 8h15 da manhã. Às 9h30 temos culto, tá certo? E às 18h30 também temos culto no sábado, ok? Os jovens fiquem atentos aí, porque o pastor estará conversando, o pastor Hernani, com a liderança da juventude, para eles alinharem se nesse sábado ocorrerá o culto ou não, tá ok? Então, a mocidade da nossa igreja, fique atento aí, tá certo? E você pode procurar nós nas redes sociais, no YouTube, Batista Logos BH, e nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, é só digitar Igreja Batista Logos que você vai nos encontrar lá, tá bom? Ok? E no caso dos jovens, Mocidade Batista Logos. Vamos lá então, queridos, fazer a leitura do texto. Romanos 11, o verso 13. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou o apóstolo dos gentios, e por isso glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. O verso 15, porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não a vida dentre os mortos? Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo oliveira brava, for enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. O verso 19. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas antes tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com que os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. O verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava e contra a natureza, foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses,
que são ramos naturais, serão enxertados da sua própria oliveira. Senhor, nós te agradecemos por esse momento e pedimos agora, Senhor, a orientação do Teu Santo Espírito para que possamos agora, Pai, sermos instruídos por Ele. Usa-nos, ó Pai, usa a nossa boca, Senhor, para podermos glorificar o Teu nome, para podermos entender nesse momento, Pai, nesse instante, aquilo que convém às nossas vidas. Senhor, que possa crescer Cristo, que possa crescer a Tua palavra, que possa, Senhor, o Teu Espírito nos enredar agora, ó Pai, pelo estudo da Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade e, Senhor, ensina-nos. Espírito Santo de Deus, revela-nos aquilo que convém para o nosso crescimento na carreira cristã e diante de Deus. Assim nós oramos, já agradecidos, ó Pai, por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele, nesse texto aqui agora, ele vai introduzir e fazer uma conexão entre gentios e judeus a partir de uma ilustração de uma figueira brava. É muito comum dentro do contexto bíblico ser utilizado parábolas, ilustrações, alegorias de tanto animais como também de plantas, né, da parte, né, das ervas, no caso aqui de uma oliveira, para ilustrar aquilo que o Senhor deseja para os seus. No verso de número 13 aqui, Paulo, ele vai introduzir, né, os versos 13 e 14, dirigindo-se agora aos gentios. Se até aqui ele vinha trazendo uma conversa muito próxima com o que inclusive ele chama de irmãos, os judeus, agora ele vai trazer uma conversa, vai trazer um ensinamento para os gentios, ainda lembrando dos judeus, mas principalmente para elucidar aos gentios que por eles agora serem inseridos e serem convocados, assim como Israel foi, para proclamar a glória de Deus e anunciar o evangelho, eles não deviam, nós não devemos nos ensoberbecer nisso, mas antes termos a humildade para não cometermos os mesmos erros e falhas e cairmos e não cumprirmos o propósito ao qual fomos chamados, assim como aconteceu com Israel, mas para que possamos desempenhar isso da melhor maneira possível e sempre na dependência total do Senhor. Diante disso, então, nós vamos observar que no verso 13 e 14, quando Paulo diz: dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo de gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os que, né, são do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles também se salvem. Antes de fazermos um comentário um pouco mais aprofundado, nós vamos observar aqui a interpretação que eu particularmente tenho, embora eu respeite outros que pensem de maneira diferente, porque isso não interfere na eficácia e na eficiência do sacrifício de Cristo, mas eu creio que o judeu, se ele não confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele não está salvo, né? Para mim isso fica claro aqui, não só nesse texto, mas em outros, mas estamos agora nesse texto, os versos 13 e 14 do capítulo 11, a salvação de Cristo é universal. A salvação de Cristo foi colocada para todos os que crê pela fé nele, no seu sacrifício, e assim são lavados pelo seu sangue. E isso inclui também os judeus. Não é porque foram chamados lá atrás, tá certo? É que estão salvos. Como assim? Nós devemos observar aqui, né, diante disso, que os judeus precisam confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nesse verso 13 e 14, Paulo deixa claro que ele, como apóstolo, tinha um chamado e uma comissão especial para pregar as boas novas aos gentios. Mas ele usa o seu ministério aos gentios, tá certo? Também em benefício dos judeus, pois espera que a salvação de mais gentios provoque o desejo, que ele usa até o termo ciúmes, né? Nos judeus, a fim de que eles também sejam salvos. Então Paulo está dizendo aqui que até
aquilo que seja, num primeiro momento, ruim, pode produzir benefício para os judeus. Né? Se os judeus vão ficar enciumados naquela época, se eles vão ficar irritadiços talvez, porque o ciúme conduz a isso, que isso seja bom para produzir salvação para eles, para que eles então possam agora também confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ok? No verso de número 15, então, agora Paulo vai dizer aqui, porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo ou aos gentios, que será o seu restabelecimento, se não a vida dentre os mortos? Então Paulo aqui, ele faz um contraposto. Se a rejeição dos judeus provocou salvação para nós, então que agora a nossa mensagem também os convide e os tire dessa questão de afastamento de Deus, e afastamento de Deus, que é vida, significa morte. Que eles então agora possam vir. Então, a mensagem de salvação, a proclamação das boas novas, o proclamar as doutrinas de Deus, ainda que provoque ciúme ou às vezes até irrite alguém, não tem problema, porque a verdade precisa ser pregada e ela de fato em alguns momentos vai provocar isso. A verdade às vezes nos confronta e nos deixa profundamente às vezes aborrecidos e chateados num primeiro momento, mas depois ela produz o quê? Vida. E é isso que Paulo está dizendo, que a mensagem é dura para os judeus. Vocês não conseguiram cumprir o propósito ao qual vocês foram chamados. Mas, a partir agora dessa mensagem que os gentios estão acolhendo, ainda que no primeiro momento haja ciúme e revolta, isso pode produzir vida para vocês. Pois embora vocês não cumpriram o propósito, mas a continuidade e a proposta, tá certo? De vocês glorificarem a Deus e assim cumprir o propósito de serem salvos, está aberto para vocês, continua aberto. O Senhor não os rejeitou, né? Então, nós vemos aqui isso como é maravilhoso, que mesmo aqueles que num primeiro momento, às vezes, até blasfemam, até ficam irritados com o Senhor, e agora não só apenas de Deus, mas falando para todos, não tem problema, o Senhor Deus continua, Jesus ainda não voltou, continua com a sua misericórdia aberta para te receber e te conduzir à salvação. Portanto, nesse verso 15, se o fato de muitos israelitas terem sido rejeitados fez com que muitos gentios fossem agora reconciliados com Deus por meio de Cristo, então o restabelecimento dos judeus, certo? Levará então também muitos judeus a receberem Jesus e estarem seguros, né, ao fim da história. Dessa forma, então, as pessoas louvarão a Deus por toda a eternidade. Aqui, como eu disse, outros entendem que a vida dentre os mortos que é citada é uma expressão figurada para um grande avivamento espiritual que está por vir, inclusive no meio do povo judeu desses tempos. Tá certo? E de fato, há uma possibilidade sim disso, e isso é totalmente possível e viável. Tá ok? O verso 16, nós vamos ver que se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Paulo aqui então, ele passa desse conceito da massa, como se fosse um bolo, um pão, e ele agora vai migrar para o conceito da oliveira, que no verso 17 será introduzido aqui, né, a fala até o verso 24 sobre essa oliveira, e ramos bravos e ramos naturais. Os ramos bravos representando nós, os gentios, e os ramos naturais representando Israel. Tá certo? Nesse verso, então, de número 16, essas duas ilustrações são usadas para mostrar uma única verdade. As primícias e a raiz provavelmente se referem aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e as promessas salvíficas dadas a eles. Se as primícias e as raízes são consagradas a Deus, igualmente
toda a massa e todos os ramos, ou seja, o povo judeu de uma forma geral, e depois ampliando nós os gentios que vamos chegar, tá certo? Essa imagem sobre o verso 16, vamos ler números 15, abra sua Bíblia em números 15, lá no início da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? O quarto livro, abra lá em Números capítulo 15, é da onde provavelmente Paulo extraiu, né, esse verso 16, né? A fala do verso 16. Números 15 e o verso de número 17 a 21, que diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu vos farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresente uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor a oferta nas suas gerações. É claro que aqui há um rito que eles vão cumprir e que eles vão executar. Mas isso já era algo, como tudo que nós vemos no Antigo Testamento, apontava para algo superior. Os sacrifícios, as ofertas, sempre para algo superior. E isso apontava exatamente para o que Paulo disse. Se desde Abraão as primícias, a massa, ela vem sendo, né, preparada, separada, da mesma maneira a totalidade então dessa massa usufrui e tem a possibilidade de gozar desses benefícios. Tá certo? Da mesma maneira, lembrando aqui o que já estudamos até o capítulo 11 aqui. Se da mesma maneira por um só homem entrou o pecado no mundo, agora também por um só homem esse pecado é retirado. Perceberam? Como o pecado levedou, né, e contaminou toda a humanidade, agora o sangue de Cristo também tem a possibilidade, né, de estar restaurando aquela situação. Ele tem possibilidade? Não, ele tem poder de fazer isso, melhor dizendo. Da mesma maneira, então, aqui Paulo, ele parte do princípio para mostrar que o todo tem, né, essa condição e tem essa prerrogativa a partir, né, do que o Senhor Deus determinou da sua soberania. E aí o verso 17 em diante, definitivamente até o verso 24, ele vai abordar sobre a oliveira, né, o exemplo da oliveira. E vamos estar lendo, querido, Jeremias 11 agora, de 16 a 19, primeiro, porque o profeta Jeremias e Oséias, ele vai nessa linha aqui de Paulo. Então abra sua Bíblia em Jeremias 11, profeta Jeremias ali depois de Isaías. Abra a sua Bíblia em Jeremias 11, a partir do verso 16 até o verso 19, que nos diz o seguinte: é a parábola, né, que Jeremias conta ali, tá? Para ilustrar, assim como Paulo faz, né, falando para Israel naquela época, e Paulo agora usando para colocar no mesmo conjunto, né, desse aspecto que ele vai desenvolver nesse capítulo, gentios, ou seja, nós e os judeus, os israelitas. Diz o seguinte, o verso 16 de Jeremias 11: o Senhor chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Ainda vamos ler Oséias, capítulo 14. Oséias, vai um pouquinho para frente aí, tá certo? Vai, passa, né? Daniel, pode ir caminhando aí, você tem Lamentações, né? Você tem o livro do profeta Daniel, e logo em seguida Oséias, capítulo 14. Vai lá no finalzinho do livro, Oséias, capítulo de número 14, ou 14, né? O último capítulo, os versos 6 e o
o verso 7, que diz o seguinte para nós: os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo e florescerão como a videira, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. É o chamado de Israel para ele voltar ao Senhor, certo? Então Paulo, ele está buscando no texto do Antigo Testamento ilustrações para mostrar que agora, a partir de Cristo Jesus, essas profecias veterotestamentárias, ou seja, vétero do Antigo Testamento, né? Elas têm uma propriedade que agora não é apenas para um povo que não conseguiu cumprir o propósito ao qual foi chamado, que seria Israel, mas agora compete a toda a humanidade que pela fé crê em Cristo Jesus, incluindo os israelitas também, os judeus. A salvação, ela é para todos. Israel não conseguiu cumprir o propósito de Deus, mas agora ele está incluso também junto com nós, os gentios. E aí Paulo, nós vamos ver aqui que no verso 17 ele vai dizer: se porém algum dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas, se você gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, o verso 19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Aqui, queridos, nós temos algumas categorias a serem observadas entre os versos 17 e 20. A primeira coisa aqui é que a ilustração da raiz e seus ramos é desenvolvida, né? Até o verso 24. O povo de Deus é descrito aqui como uma oliveira. Ao dizer que alguns ramos foram removidos, Paulo provavelmente tem em mente a maioria dos judeus de sua época. Não cumpriram o propósito. Então eles foram removidos, foram quebrados, foram retirados, tá? Dali. Os gentios, como agora os brotos desses novos ramos que vão ser enxertados, né, da oliveira brava, uma oliveira brava é uma oliveira que ela não produzia frutos que poderiam ser comestíveis, que produziam azeitonas que não serviriam para fazer o azeite, né? Então agora os gentios dessa oliveira brava foram enxertados na oliveira e passam agora a ser participantes dessa raiz, das promessas feitas aos patriarcas. Quando nós lemos lá o texto de Jeremias, nós vamos observar que Israel, uma das razões que tira ele tem a injustiça, que é um fato real, mas uma das razões é a idolatria, né? No caso lá é citado Baal, que vão queimar, né, incenso, vão queimar sacrifícios a Baal. Então, volta aqui aquela história de que o homem, ele abandona Deus no sentido da adoração, desde o Éden, mas Israel faz a mesma coisa que Adão fez no Éden. A história se repete. Adão preferiu sair ali debaixo da adoração ao Senhor, da vontade do Senhor, e se coloca debaixo agora da escravidão do pecado e da adoração ao diabo, porque os atos e os pecados que ele comete promovem uma adoração a Deus. Israel agora, da mesma maneira, abandona esse princípio ao qual ele foi chamado pela fé em primeira instância, não só pela lei, né? A lei, ela aponta aquela fé que Abraão demonstrou, a lei, ela amplia como agora deve ser o procedimento. A lei seria como a doutrina dos apóstolos para Israel no Antigo Testamento. Israel, pela fé, é chamado e agora é organizado como ele deve viver agora debaixo dessa fé para Deus. Da mesma maneira, agora o mundo todo é convocado e nós agora, a partir da doutrina apostólica, sabemos como devemos proceder e servir a esse
Senhor maravilhoso que nos salvou. Então, a idolatria é colocada aqui. E o que a idolatria aponta para nós? Um parêntese aqui. A idolatria nos ensina que, de fato, ela nos tira da presença de Deus. Pois, olha que interessante, o homem começa a criar deuses. O homem começa a criar, como diz no capítulo 1 lá de Romanos, começa a criar ícones a serem adorados a partir tanto de humanos como de animais. Então, o homem, ele deixa de ser aquela criatura que adora a Deus, mas ele quer ficar no lugar de Deus, inclusive acima de Deus, pois ele começa a criar deuses. Então, a idolatria é exatamente o que? O desfocar total. É uma visão, como diz Paulo, né, embaçada lá em Coríntios, que não se enxerga com perfeição. Por quê? Porque ele não está mais debaixo da vontade de Deus. E o que é a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que coloca impedimento entre Deus e o homem, dele ter um acesso, tá certo? A adoração a Deus, a glorificar a Deus. A idolatria pode ser sim imagens, pode ser sim ícones criados, mas a idolatria pode ser algo que eu, Marcos, estou produzindo que me impede de ver a total dependência de Deus. E eu me coloco então no meio do caminho como eu, tá certo? Faço algo, ou eu estou me gabando nas minhas qualificações humanas. Isso é um caos, queridos. Né? Os gnósticos da época de Paulo, isso aqui bate de frente com o gnosticismo. Os gnósticos na época do apóstolo Paulo, eles colocavam que a salvação vinha pelo conhecimento. Tinha um grupo de gnósticos chamados zofitas, depois você pesquisa isso aí na rede social, e você vai aprender um pouquinho sobre isso. O Bavinck, ele vai dizer que, por exemplo, esses zofitas, olha que absurdo, eles vão dizer que a queda foi algo excelente para a humanidade, porque na queda o homem deixou de ter aquela simplicidade de criança, aquela infantilidade, e passou a ter agora um conhecimento superior. E então, inclusive, eles vão adorar a serpente. Inclusive, provavelmente, alguns acreditam que a partir dessa linha gnóstica dos zofitas é que vai surgir o satanismo, é que vai surgir hoje a igreja que adora Satanás. Tá? Porque eles vão dizer que a serpente, na realidade, é o que libertou o homem da sua infantilidade. Pois até então, eles, inocentes ali, agiam como crianças no Éden. Mas a partir então da serpente convidar a eles a abrirem a visão, é que de fato eles foram salvos. Porque é o conhecimento que salva. Que coisa demoníaca, terrível, mentira! O homem, antes da queda, ele não era infantil, nem tinha uma mente infantil, ou era uma criança. Quanto à inocência, ok, mas nesse sentido não. A sua psique, o seu nous, estava totalmente desenvolvido. Preste atenção aqui nisso que eu vou falar agora. O que o Senhor Deus manda o homem fazer? Zelar e cuidar do jardim do Éden. Só pode zelar, no sentido amplo da palavra, cuidar, administrar, dominar alguém que já tem uma mente apta para esse fim. Uma criança não tem essa condição. Uma criança, ela não consegue desenvolver isso. Uma criança, ela não consegue dominar, ela não consegue, tá certo? Zelar, cultivar, porque ela ainda não tem uma mente, tá certo? Com esse nível de conhecimento. Então, o homem, ele já tinha uma mente desenvolvida. Uma criança não consegue multiplicar, não consegue, tá certo? Procriar, não consegue encher a terra, pois ela ainda não tem essa aptidão. A mulher, sim, já nasce com os óvulos prontos ali para todo o seu ciclo procriativo, mas o homem não. Existe um período em que ele vai desenvolver o seu gameta masculino, os espermatozoides, para poder então procriar. Então, uma criança não tem essa condição. E mais, uma criança, tá certo? Uma pessoa com uma mente infantil, ela não consegue denominar,
ela não consegue dar nome a animais como o homem fazia ali no Éden. Então essa terrível doutrina gnóstica, diabólica, que os ofitas, um grupo gnóstico da época aqui, neotestamentária e pós-neotestamentária também, né? mais pós até os apóstolos, tá, queridos? Esse grupo de ofitas, eles estão totalmente errados em colocar a adoração numa serpente, a adoração na figura do diabo, a adoração na figura, né, desse ser que produziu a queda e tirou o homem, né, da presença de Deus enquanto adoração e servo e reconhecimento de que ele é o verdadeiro Deus, estão totalmente errados, totalmente fora. Por que eu abri esse parênteses e citei? Porque é o que aqui Paulo está trazendo nessa ilustração. Israel também preferiu seguir a outros deuses, a criar outros deuses. Israel preferiu, na sua soberba, ir atrás disso e, por isso, promover a injustiça e, por essa razão, não cumpriram o propósito. Então, Paulo aqui agora, nesse excerto, ele está trazendo isso à reflexão, a importância de nós não desviarmos o nosso olhar da raiz, que é clara em sua essência, parte do chamado de Deus, e a raiz que está na fé dos patriarcas, que embora não tendo a lei mosaica, mas entendiam que deveriam depositar toda a sua confiança em Deus. Esse é o sucesso para a sua vida particular. Esse é o sucesso para a sua vida familiar. Esse é o sucesso para você desenvolver os seus dons. Reflita sobre isso. Voltemos agora para o texto. No verso 17, podemos ainda, nos versos 18 a 20, nós podemos ainda dizer que nós, os gentios, somos advertidos, os crentes, contra a arrogância, pois eles não foram por sua própria bondade ou vontade, e sim pelas promessas salvíficas de Deus, feita lá na raiz, em Abraão, nos patriarcas. Assim, os gentios podem ser tentados, assim como Israel foi, pela soberba, né? Desculpe-me, queridos, a garganta, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Assim, os gentios podem ser tentados pela soberba, por Deus os haver enxertado no lugar dos ramos judeus da oliveira, que foram removidos. Mas isso deve provocar, ao contrário, reverência e temor, para não acontecer conosco o que aconteceu com Israel. Pois os judeus foram removidos por não terem crido, e os gentios somente permanecem por causa da contínua confiança, não em nós, mas que depositamos em Deus. Está vendo só? E o verso 21, então, agora, diz o seguinte, ainda aqui eu gostaria de ler um texto antes do 21, que, né, veio à memória aqui agora, que é 1 Coríntios 10 e 12, sobre esse perigo que nós devemos observar para não cometermos, né, a falha que Israel cometeu, tá certo? De colocar outras coisas no lugar de Deus. Abra aí, 1 Coríntios 10, 12, que nos diz o seguinte, por isso aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Dependência total de Deus, queridos. A sua vida particular, a sua vida familiar, a sua vida cristã, tá certo? Coloque ela na total dependência do Senhor. Você quer ser um cristão abençoado de uma caminhada aqui que agrade ao Senhor, que agrade o seu Deus, o meu Deus? Dependência de Deus. Você quer que a sua casa seja uma bênção? Dependência de Deus. E a dependência de Deus nos ensina que nós devemos então estar sempre na presença dele e levar sempre aqueles que nós estamos evangelizando, principalmente, em primeiro lugar, a nossa família, para a presença de Deus. Tá certo, queridos? Nós precisamos, às vezes, abandonar a nossa soberba. O pastor Marcos precisa abandonar a soberba, às vezes, o egocentrismo, e entender que o melhor lugar para minha casa, tá certo? E para aqueles aos quais Deus tem colocado ao meu redor para evangelizar,
é na presença dele, é levá-los para a casa de Deus, é estar estudando e aprendendo a palavra de Deus. Ok, queridos? E eu falo isso com muito carinho e amor a vocês. Tá bom? Então, e o segredo de não cair é esse, né, queridos? É estarmos firmes na rocha, é estarmos plantados nela, é estarmos alicerçados nela, é estarmos sobre ela. E no caso aqui, é estarmos de fato com a nossa vida enxertada nessa fé e nessa crença, nessa dependência total do soberano Deus Trino. Vamos avançar então. Dos versos 22 ao 24, agora caminhando para o final, nós vemos, pois, o seguinte: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem, eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha que interessante, os ramos que foram cortados serão colocados no lugar de novo, se eles de fato entenderem que eles devem depositar a sua fé e crença em Deus. Tá vendo? Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. E o verso 24, pois, se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, o mundo, né? E contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, ou seja, os judeus, que são ramos da oliveira naturais, serão enxertados, né, na sua própria oliveira. Voltarão de novo para a oliveira. É o que Cristo fez. Que bênção para Israel. Israel não cumpriu o tempo. E Deus poderia já julgá-los e determinar, inclusive, toda a raça. Vocês estão condenados. Mas agora, a obra de Cristo tem o poder de trazer de volta, ok? Os, né, judeus de novo para a sua origem, para a oliveira que produz bons frutos. Então, a salvação, de fato, é para todo mundo. Que coisa maravilhosa. Então, nesse aqui, para nós caminharmos para o final, os leitores gentios devem contemplar a bondade e a severidade de Deus. A severidade de Deus foi a parte que coube aos judeus, que não creram, ao passo que a bondade foi derramada sobre os gentios que creram. Ainda assim, eles, os gentios, devem nós preservar, né, na fé, senão também seremos condenados como descrentes e cortados então da oliveira. Além disso, Deus enxertará novamente na oliveira muitos judeus que colocam sua fé em Cristo. Paulo argumenta do menor para o maior. Se Deus enxertou na oliveira os gentios, que são ramos bravos, ele certamente tem poder para enxertar na oliveira os judeus, que são os ramos originais da árvore e que foram, por um tempo, tirados dela, porque não cumpriram o propósito. Então, queridos, está muito claro. A universalidade da salvação está muito claro, né? Que isso é tudo feito por Deus. É Ele que tira, é Ele que põe, é Ele que corta, quebra o ramo e é Ele que enxerta. Não é nós, não é por nossas obras, mas é pela vontade e direção dEle, através da pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo que me convenceu, que te convenceu e que convencerá todos aqueles aos quais Ele já tem elegido, que Ele já tem escolhido e separado para estar, então, nessa oliveira que produz bons frutos. Então, queridos, basicamente é isso. O pastor Marcos está aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Pastor Hernando, pastor Ronaldo, né, os pastores da igreja, estamos aí à disposição para poder contribuir para o seu crescimento. Leia e medite. Eu ainda gostaria de deixar aqui uma menção de que esse texto lembra da videira, João 15, leia o texto da videira verdadeira, e também um versículo, né, que eu gostaria de deixar aqui nesse final, que está em 2 Coríntios 3, e o verso de número 16, que nos diz o seguinte: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado.
Não é isso que aconteceu conosco? Olha, nós aqui conseguindo entender o texto bíblico, compreendendo. Isso significa que nós estamos muito bem, para a honra e glória de Deus, enxertados nessa oliveira que produz ramos vivos, cuja seiva emana de Deus, cujo tronco é o próprio Senhor, né? E essa seiva, o Espírito Santo hoje tem nos dado força e condição de interpretarmos e proclamarmos as boas novas de salvação deixada pelo Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento, louvamos e bendizemos o teu santo nome e pedimos, Senhor, que crave em nossos corações essa mensagem tão gostosa que nos traz segurança e que nós possamos, Senhor, estar a cada dia alimentando mais da seiva, Senhor, para podermos produzir frutos frondosos, frutos que de fato vão alimentar aqueles que vierem junto de nós. Frutos que, no caso dessa oliveira, ao serem esmagados, apertados, vão produzir um óleo que serve tanto para o incenso que te agrada na adoração, como para curar os feridos e os enfermos, que é o azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, e despede-nos aqui agora uns dos outros, mas permaneça impulsionando, motivando, compungindo-nos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo, e agradecemos por esse momento tão gostoso e ímpar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. E Deus permitindo, na próxima quinta, seguiremos com o estudo a partir do versículo 25 do capítulo 11 de Romanos, os nossos estudos na carta aos Romanos. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja repartido sobre nós, igreja tua, aqui neste momento, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Amém e amém. Fique com Deus, queridos. Deus vos abençoe.